Salve pessoal, tudo certo? Quem me acompanha lá nas redes sociais, no meu Facebook ou no meu Instagram, @KainanMills, deve saber que eu já troquei de moto. Eu tinha uma NMAX série limitada The Mandalorian, que era uma série especial que fizeram quando saiu a série na Netflix, né? E eu acabei comprando uma das 300 que foram feitas, né? Não lembro se foram 300 ou 400, acabei comprando uma delas lá em 2023, logo que roubaram a minha Royal Enfield. Eu tive uma Continental GT 650, tem vídeo aqui ou aqui no canal, não sei aonde, né? E na época, né, a Royal tinha uma bíblia de 48 páginas lá, né, de 48 prestações, e acabei comprando o que sobrou da quitação dela. Acabei comprando a Royal Enfield, né? E acabei comprando a NMAX. Sobrou da quitação da Royal Enfield, comprei a NMAX, dei de entrada lá, financei 36 parcelas, pegando 13º, essas coisas, consegui antecipar um pouquinho e acabei trocando. Sempre gostei de motos estilo retro, apesar de adorar scooter, né? Porque, cara, tu tem aquele espaço embaixo do banco, porta-luva, tomada para carregar o celular, mil coisas, né, que inclusive fazem falta nessa moto aqui. Mas enfim, queria trocar a NMAX, né? Agora vocês já viram bastante a minha cara. Fui e acabei comprando essa moça aqui, essa inglesa com sangue indiano, ou seria uma indiana com sangue inglês, não sei ainda, né? Vou contar um pouco da história de como que é esse modelo, como eu conheci esse modelo de moto, né? E como é que foi a minha jornada de compra, né? Vamos lá, vou contar um pouquinho da minha jornada, né? Primeiro, como eu conheci essa moto. Essa moto eu conheci ela quando a Triumph lançou. Sempre fui meio antenado em questão de mercado e tudo, né? Então a Triumph lançou a plataforma nova 400, né? E eu gostei desde o começo, né? De uma porta de entrada bacana para essas motos, para sair daquele comum de Honda e Yamaha. Nada contra essas duas marcas, né? Embora eu tive um problema bem sério com a minha PCX, que eu acho que eu já contei aqui no canal, não me lembro. Mas enfim, né? O que aconteceu? A Triumph, para entrar no segmento de média cilindrada, média baixa, vamos dizer assim, né? A Triumph foi, e ela, em parceria com a Bajaj, ela desenvolveu essa plataforma aqui. Essa plataforma ela vem na Speed 400, que é essa moto aqui, a moto mais barata da marca, e vem na Scrambler 400X, que é um degrauzinho acima. Ela já vem com uma pegada mais trail, a Scrambler, né? Eu particularmente prefiro mais esse estilo Café Racer, né? As diferenças entre essa moto e a Scrambler, né? A Scrambler tem a roda maior na frente, não lembro se é aro 19 na frente, mas ela é um pouquinho maior. Aqui tem 17 dos dois lados. A Scrambler tem a roda, não sei, 19 ou 21. Ela é um pouquinho mais alta, a Scrambler. Os retrovisores são convencionais, que ficam aqui e não aqui na ponta do guidão, né? Ela é um pouquinho mais alta. Os pneus são de uso misto. O escape aqui é um pouquinho diferente. Ela tem proteção de farol e N coisinhas a mais que essa aqui não tem, mas eu particularmente gosto mais da Speed. Faz mais o meu estilo, né? E gostei quando vi o release de lançamento dela, tudo. Eu pedi mais informações, a Triumph prontamente me atendeu com um material bem legal delas. Eu gostei, desde o primeiro momento eu gostei, né? Eu não tenho medo de motos entrantes no mercado, né? Mas em Porto Alegre eu não vi elas rodando na rua. Cara, eu não vi, sinceramente. A primeira que eu vi no uso foi justamente a minha. A outra que eu vi foi a test ride de concessionária, né? E daí teve o Salão da Moto ali em outubro, se eu não me engano. Fui com meu pai. Era uma coisa que eu e o velho fazia tempo que nós não fazíamos juntos, que era sair nós dois juntos pra ver moto, pra ver carro, anyway. E nós fomos, né? E daí eu fui, tava o stand da Triumph, o da Zontes, um de frente pro outro, daí tinha Kawasaki, Yamaha, né? E várias outras concessionárias de motos, né? Fui ali, olhei a Triumph, o vendedor Evaristo da Yamaha Ediza de Porto Alegre me atendeu prontamente, mesmo eu sendo um lead frio naquele momento.
Mas o cara fez um atendimento super bom ali, me deixou subir na moto, me respondeu até as dúvidas mais bobas que eu tinha. E gostei da moto, subi, achei uma moto muito leve. Cara, parece uma bicicleta no meio das pernas, assim, de maniabilidade, manobrabilidade, baixo peso. Gostei muito. E, né, fui nas Ontes, cara, gostei pra caramba das Ontes. Achei uma moto bem bacana. Só que eu falei, não tenho medo de marca entrante no mercado e tudo, mas ela tava um pouquinho mais cara que essa. E eu não tinha visto nenhum benefício a mais. E era uma moto mais pesada que essa. Cara, quando eu subi, eu saí imediatamente dessa moto e subi pras Ontes, né? Quando eu subi nas Ontes, cara, quase faltou perna com o peso da moto. E se a gente olhar nominalmente, as duas são bem parecidas, questão de peso, né? Saí dali, fui no stand da Kawasaki, fui no stand da Honda, da BMW, fui no da Container Motos, que é o cara que me vendeu a Royal que eu tinha, né? Enfim, fui, né? E ali eu comecei, me plantou a sementinha, a Inimax pro meu trajeto. Eu moro no interior e trabalho na capital. E eu pego BR todo dia. E, cara, a Inimax é complicado de tu andar na BR. Pô, cara, teve um dia que eu tive que vir atrás de um caminhão carregado de porco. Sorte que era na volta do trabalho, né? Não foi na ida. Um fedorão. E, né, chegou uma hora ali que eu encostei, deixei o caminhão seguir, depois eu arranquei porque eu não tinha motor para ultrapassar aquele caminhão carregado de porco, né? E, né, foi mais ou menos isso que acendeu a necessidade de eu ter uma moto maior. E fui. Aí um belo dia, um sábado, eu saí, fiz revisão na Inimax e fui na Triumph. Infelizmente não tinha essa moto de test ride e não fiz test ride. Fui na Kawasaki e fui nessas duas, naquela ocasião. Nenhuma delas eu fiz test ride. Vou ser sincero que a experiência com o cliente não foi das melhores nesse dia, né? Eu que trabalho com isso, né? Com CX, UX, né? Eu que trabalho com isso. Eu não gostei muito da experiência que eu tive naquele dia. Mas eu precisava, né? Se eu quisesse uma dessas motos, eu ficaria refém. São marcas que só tem uma concessionária em Porto Alegre e tem em Caxias do Sul. Tanto a Kawasaki como a Triumph, elas têm concessionárias em Porto Alegre e em Caxias, né? E acabei retornando novamente lá pra... Acabei retornando novamente, depois com a minha esposa e com meu pai nessas duas lojas, e fui na Yamaha onde eu tinha comprado a Inimax. Cara, as duas fui, daí eu consegui, tinha Speed para test ride, e daí eu fiz o test ride na Speed. Cara, gostei muito. Uma questão que eu ficava muito com o pé atrás era a questão de vibração. Esse motor, ele é um monocilíndrico de 400 centímetros cúbicos. Então, o que acontece? Tem um caneco relativamente grande, né? E é um só. Então, eu fiquei com medo de vibração, né? Para quem não sabe, quanto mais cilindros tem o motor, menos vibrações, né? Então, um só é uma fonte muito grande de vibrações. E era um problema que eu tinha, um preconceito que eu tinha, né? Pra dizer a verdade, né? Pra quem andou ali com XT 660, enfim, que são motos com um cilindro só e um cilindro grande, elas têm muito torque, mas acaba rápido e vibra. E eu fui lá, andei, cara, quando eu subi na moto, que eu dei partida, assim, cara, motor suave, mesmo sendo monocilíndrico. Saí, entrei na rua, um ótimo torque. Cara, tem um torque fantástico esse motor. E respira muito bem, até em médias para altas. Lá em cima que tu sente que ele é monocilíndrico. Mas, cara, para andar dentro dos limites de velocidade, tu nem sente que esse motor é um cilindro só. E eu gostei disso. Saí dali e fui pra Yamaha. Fui pra Kawasaki. Eu queria ver a Z400. Z400 saiu de linha e chegou a Z500. Andei, eu vou dizer, de moto, das que eu andei naquele dia, foi a que eu mais gostei, foi a Z500. Uma explosão de potência, pra quem veio de uma N-Max, né? Uma explosão de potência, uma moto extremamente esperta, gostosa de andar, muito boa, freava demais.
É uma rica moto para quem quer. E saí dali e fui pra Yamaha, lá onde eu tinha comprado a NMAX. E a moto que estava dentro dessa faixa de preço de 30 a 35 era a MT-03. Para quem não sabe, a MT-03 ela tem uma fama de um consumo bem elevado de combustível. E eu que faço 60 km por dia, consumo é algo muito importante para mim. Meu salário não é dos melhores, o canal não monetiza, eu tô fazendo isso aqui por prazer mesmo. E para ser meio que um disco virtual, né, meu. E eu vou dizer que das três, a que eu menos gostei, eu não sei se é porque eu gostei tanto da Speed que eu fiquei meio cego com as outras motos. A que eu menos gostei, que o menos me empolgou, foi a MT. E eu fui e tal, e foi o lugar que eu recebi a melhor avaliação na NMAX, inclusive. Mas não foi uma moto que o Santo não bateu tanto assim. E daí eu fiquei, agora, qual que eu pego, qual que eu pego, qual que eu pego. E daí eu decidi, eu digo, quer saber, eu vou me informar um pouco mais. Me informei um pouco mais. E daí teve um fator decisivo que eu escolhi essa bonecona aqui, né? Que foi o quê? Essa moto ela tem um plano de manutenções que ela prevê a primeira revisão com 1.000, a segunda aos 16, a terceira com 32 e assim por diante, né? De 16 em 16 mil quilômetros, né? E a primeira e segunda revisão dessa moto custam R$100 cada uma. E daí eu fiz o cálculo, porque se eu usar essa moto até o tempo que eu usei a NMAX, sairia muito mais em conta eu manter essa moto aqui. Porque a NMAX, quando eu fiz a revisão dos 20 mil, que é aquela que troca CVT e um monte de coisa, eu gastei R$990. Pra quem não acredita, pode entrar lá no site da Yamaha e colocar a tabela. Foi R$990 que eu gastei naquela revisão, fora as outras que ficavam em torno de 300, 400 até R$600 as demais revisões, que eram de 5 em 5 mil, mais troca de óleo que eu fazia a cada 1.500 quilômetros. E eu, né, foi algo que me pegou, foi o custo de manutenção. Na Kawasaki já teria um custo de manutenção bem maior, revisões inclusive na casa dos 1.000 alto, R$1.500, R$1.600. Então esse foi o fator decisivo para eu pegar, foi o plano de manutenção e eu ter gostado dessa moto desde que eu vi o lançamento, né? Como eu falei dessa, que eu não sei definir se é uma indiana com sangue britânico ou uma britânica com sangue indiano, embora essa em específico já seja nacionalizada, né? Ela já dizem que é feita, mas grande parte dos componentes ainda são importados, né? Lá em Manaus, né? Na planta da Triumph lá em Manaus. Então ela já tem chassi 9. Então é uma moto que já começa, o chassi dela já começa com 9. Então ela já é nacional, pelo menos de documento ela é nacional, né? E eu vou falar agora do que eu gosto nessa moto, tá? Em primeiro lugar, a economia. Tô fazendo aí na volta de 28 a 30 km por litro. Ela já tá com 1.200 e poucos quilômetros ali. Já fiz a revisão dos 1.000. Peguei ela dia 24 de março de 2023 e estou gravando isso no domingo de Páscoa. 20 de abril de 2025. Perdão. Peguei em 24 de março de 25. Tô gravando isso no dia 20 de abril de 2025. 4 dias do meu aniversário. Então eu peguei ela exatamente um mês do dia do meu aniversário. Mas o que eu gosto dela? Como eu falei, consumo de combustível, suspensão com quadro invertido. Olha que legal esse estilo aqui, né? Eu acho algo muito legal o quadro invertido, o garfo invertido, né? A suspensão de antena invertida eu acho muito legal de se olhar. E dinamicamente, até eu andar, eu nunca tinha andado em motos com suspensão invertida. Até eu andar nessa aqui, cara, é muito legal a dinâmica, a moto fica muito mais no chão, muito mais firme. É muito legal de andar numa moto assim, né? O motor, como eu falei, tem um torque muito bom, ele responde muito bem, é muito dócil, a ciclística dessa moto é maravilhosa, né? E o estilo, né? Principalmente o estilo que eu gostei dela, né? E querendo ou não, o meu pai é um cara que teve CB400 e na época ele fazia mais ou menos nesse esquema as pinturas da CB dele. Meu pai trocava muita CB400 quase todo ano e cada CB400 dele ele fazia esse esquema de pintura entre as cores, por coincidência essas cores aqui mesmo, né?
Ah, e uma coisa também que eu acho muito legal dessa moto é a refrigeração líquida, né? Radiadorzão aqui, ventoinha, né? Radiador bitelão aí, né? Pro tamanho da moto, né? Então, refrigeração líquida é algo que também me pegou, sempre gostei. A Royal que eu tinha, ela era refrigeração ar e óleo, né? Tinha um radiadorzinho de óleo ali, radiador relativamente grande para óleo, e que era muito eficiente, muito bom também, mas o motor no trânsito esquentava assim, que era uma coisa de louco. E essa moto não esquenta tanto, ela esquenta o normal, né? E isso eu gostei muito dela, né? O banco é relativamente confortável. Tem gente que fala em banco comfort, essas coisas eu vou dizer, eu não gosto. Embora tenha vindo de scooter, né? Que suspensão traseira é... suspensão é quase inexistente, né? E aqui agora... né? E aqui eu vou mostrar um pouquinho o quadro de instrumentos dela, né? Ele liga, ele acende tudo aqui. Tá 1.254 quilômetros. Rodei com 2 pessoas em cima, 22, porque eu rodei com a minha esposa na primeira vez que ela andou de moto, né? Então 22, mas eu sozinho tenho feito na casa de 28 a 30 por litro, né? Tenho combustível para 290 km, controle de tração, acertar o relógio, né? Quadro de instrumentos bem legal, os punhos bem legal. Eu acho um charme o espelho de ponta de guidão. E eu vou dizer uma coisa, eu achei que esses espelhos seriam ruins de visão, mas não, pelo contrário, eles têm uma visão muito boa, porque tu não fica com o braço aparecendo no espelho quem fica em espelho convencional. Eles têm uma visão muito boa, só que a gente tem que se readaptar, que a gente tem que olhar um pouquinho mais para a ponta do guidão quando for olhar para o espelho, mas isso é questão de costume. E cara, eu gostei muito desses espelhos de ponta de guidão. Tem gente que inverte eles e tudo, enfim, mas eu gosto deles assim, né? Até porque é bom que daí, às vezes a gente passa no corredor, o espelho do carro passa por baixo aqui do guidão, que com eles virados para baixo não conseguiria, né? Eu uso no dia a dia, então praticidade para mim é muito importante, né? E vamos ligar aqui para ouvir um pouquinho do ronco dela, né? Agora eu vou falar um pouco mais alto. Ela tem luz diurna, né? Aí farol baixo, farol alto e lampejador. Geralmente durante o dia eu ando na luz diurna. Já me informei, aceita, dá pra andar de moto com luz diurna, né? Sinaleira traseira dela em LED, os pisquinhas em LED. Cara, eu acho bem legal, né? E um pouquinho do ronco dela, não vou acelerar muito por causa que ela tá fria, né? Só vou dar um... E enfim, né? Essa foi a apresentação aqui da minha motoca nova. As razões que eu escolhi ela, cada um tem sua razão. Eu acho que moto é um negócio muito... ainda é uma decisão que a gente toma muito pela emoção. Carro hoje a gente já toma uma decisão mais racional. Mas decisão racional não tinha isso aqui, né? Mas carro ainda é uma decisão que a gente toma com um pouco mais de racionalidade. Enquanto moto a gente ainda vai muito por paixão, ainda mais essas motos um pouquinho maiores, né? Então eu falei as minhas razões de ter moto. Coloquei, inclusive eu julgo que foi uma decisão bem racional. Passarinho carimbou ali no banco, né? Mas eu julgo que foi pra mim uma decisão bem racional. O que vocês acharam da história? Curtiram? Né? Falando uma coisa que eu falei de custos antes, seguro, eu fiz seguro com o meu corretor, o Bruno, que é o mesmo que já fez da Royal Enfield, que já fez da minha NMAX. E cara, o seguro dela, se não me engano, saiu R$2.000 por ano, seguro total, com proteção para terceiros, proteção para ela, né? Então eu vou deixar o contato dele aqui na descrição. Bruno, teu contato tá aqui. Se tu estiver assistindo o vídeo e não tiver, me cobra que eu adiciono aqui na descrição, tá? Que eu sou meio esquecido, né? E é isso aí, galera. Então foi um pouquinho aqui da minha motinho aqui, né? Da minha decisão, um pouco da minha decisão, da minha jornada de compra. Eu acho muito bacana compartilhar isso. Eu queria ter filmado as visitas em concessionária e tudo, mas enfim, na ocasião, sempre correndo, não consegui, sempre com tempo muito contado. Mas foi isso, né?
Então, galera, obrigado aí pra quem assistiu até aqui. 20 minutos de vídeo, né? Olha aí, as minhas duas crianças aí, né? A Passat e a Triumph. O Fusca tá meio sumido do canal, que ele tá lá nos meus pais. Mas tá aí, né? Tem mais um Fusca lá no meu pai, tem mais novidade pra mostrar pra vocês. Tá bom, galera? Então, valeu, gente. Obrigado por assistir até aqui. Já sabe, se inscreve, deixa like aí. E bora lá que eu quero fazer bastante conteúdo. Quero ver se eu faço uma viagem igual eu fiz com a Passat. Quero ver se eu faço um vídeo de viagem com essa aqui. Agora a Alice já tá subindo em moto, né? Então eu acho que de repente a gente faz, não viagem tão longa, mas viagem curtinha. De repente a gente faz com essa queridona aqui. Obrigado, galera. Valeu aí, obrigado por assistirem. Até mais.